Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e nosso time de valorização para a 13ª rodada. Sem perder muito tempo, simbora pro vídeo então? Pessoal, aqui foi a nossa pontuação do nosso time de valorização do canal, né? Olha, ó, Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Fez 49.04, mas pontuação para esse time não interessa, né? Como a gente sempre fala. E conseguimos valorizar um pouquinho mais que 10 cartoletas. Foi uma boa valorização, entendo como boa valorização, porque o objetivo desse time qual é? É conseguir mais que 10 cartoletas por rodada. Para a gente chegar ao final das 38 rodadas com mais de 500 cartoletas, né? E quem sabe aí figurar entre os times mais ricos do Cartola, como foi ano passado, que a gente ficou entre os 250 mais ricos. Tá certo? Mas vamos. E se parar para pensar, realmente foi muito bem. O Praz valorizou bastante. Moisés valorizou com assistência. Júnior Alonso contou pouco, mas mesmo assim ainda valorizou. Cuesta e o Arana que decepcionaram aqui, né? Tiraram patrimônio do time. Juninho foi muito bem, foi o que mais valorizou, né? Tava bem desvalorizado. Jair valorizou um pouquinho, Marcos Júnior um pouquinho. Bosquilha foi muito bem também, valorizou. Vinícius valorizou muito com aquele gol, né? Então, no geral, realmente foi um time que foi bem essa rodada e conseguiu aí trazer boas cartoletas para o nosso canal. Vamos vender o time todo aqui e já vamos direto para a nossa escalação. Mas antes da gente ir para a nossa escalação, rapidinho, um convite aí para vocês participarem do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas, né? Meu aqui do canal. Para a 13ª rodada aí já tem 34 times aqui, certo? Também está aberta as inscrições aqui para mensal de outubro, já estamos com 23 times, certo? A de segundo turno também já está aberta. Para quem não conhece ainda, esse aqui é o Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, tá? É por aqui que a gente atualiza os times, faltando meia hora para o mercado fechar. É por aqui que a gente bota alguns cardzinhos aqui, ó, do Gabigol, por exemplo. O Atlético Paranaense é o time que mais cede pontos para atacante jogando como visitante, né? É por aqui que a gente avisa quando saem os vídeos, caso você não esteja ainda com a notificação ativada. É por aqui que a gente bota os vencedores do Ligas do Mané, por exemplo, na 12ª rodada deu 97 times, essa aqui foi a premiação, R$ 873 reais. Esses foram os vencedores, todos já devidamente pagos, é pago em 24 horas, tá? A mensal de setembro também já foi todo mundo pago, certo? Por aqui que a gente bota algumas notícias interessantes aqui, ó, como do Flamengo, da Justiça Desportiva, né? Como dos casos de Covid do Fluminense. A gente bota também aqui, ó, árbitros com tendência de pênalti, né? Como eu falei no vídeo do time principal aqui, ó. Acertamos no Fluminense, pena que o Nenê já tinha saído, escalando o Nenê praticamente pro pênalti, né? E também acertamos aqui Atlético Goianiense e Botafogo, né? Inclusive indicamos o Vitor Luiz, não deu outra, deu pênalti e ele mesmo bateu, né? Então quem quiser aí seguir a gente no Instagram vai ser muito bem-vindo, certo? Claro, e quem quiser participar aqui do Ligas do Mané, tá? É só chegar aqui, ó, e se inscrever, é tudo automatizado e fácil interação, tá? Tem alguma dúvida, fala comigo aqui diretamente no WhatsApp. Tá certo, pessoal? Agora, finalmente, vamos agora para a nossa escalação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar para um 4-3-3, porque eu entendo que tem bastante atacantes aí desvalorizados, né? Bons atacantes, certo? Para essa rodada. Tá bom no meio de campo também, mas para atacante tá bom. Vamos começar aí com os nossos goleiros, como a gente sempre faz, né? Vamos botar aqui no nosso querido Catimb State, goleiro, né? E um mínimo para valorização. Para a gente dar uma olhadinha lá embaixo, quem menos precisa para valorizar. Depois a gente vê pela média e vê se tem algum jogador aqui com um preço alto, aqui com uma boa média, que vale a pena valorizar. Certo? Esse aqui, inclusive, para quem não conhece, é o Catimb State, catimbstate.com.br, tá? É um site de estatísticas, né? Vinculado ao Cartola. Um dos melhores do mercado, se não for o melhor. Paga uma única vez, R$ 49,90. E pesquisas estatísticas, tem acesso a todas as estatísticas até o final do Cartola, fevereiro do ano que vem. Colocando o cupom de desconto Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto. Tá certo? Vamos lá, goleiros mínimos para valorização. Os goleiros mais desvalorizados para essa rodada estão aqui na parte de baixo, né? E realmente o goleiro mais valorizado foi o Wilson, né? Tomou aquela biabada de 4 do Fluminense, né? Então realmente ele está muito desvalorizado. E o Wilson seria a melhor indicação para valorização. Por quê? Já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui novamente. O Wilson tem uma média de 8.10 jogando em casa, tá? O Wilson realmente dentro de casa tem um desempenho muito bom mesmo e precisando de menos 5.20 para começar a valorizar. Ele pisou em campo, já está valorizando. E mesmo que negativo, só vai perder cartoleta, só vai deixar de valorizar se for muito, mas muito mal mesmo, tá? Posso tomar outra goleada e acho meio complicado outra goleada aqui, porque se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, onde é que tá Curitiba e São Paulo, a gente vai perceber que o São Paulo tem uma média de gols como visitante de 0.83, ou seja, menos de um gol por partida. Percebam aqui, ó, passou em branco contra o Atlético Mineiro,
Fez um gol contra o Sport, um gol contra o Vasco. Aqui no Clássico fez 2 gols, né? A única partida que ele fez mais de um gol e fez um gol contra o Internacional. E existe uma grande possibilidade aí do Wilson valorizar, mesmo perdendo SG. E o desempenho dele dentro de casa é muito bom, né? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, já mostrei no time principal. Mas se a gente vier aqui e der uma olhadinha aqui, ó, em defesas difíceis para goleiro, nas últimas 5 rodadas, a gente vai perceber que São Paulo é o time que mais cede defesas difíceis para goleiro jogando fora de casa. Então, repita dizer, pode dar errado? Pode dar errado, mas o Wilson é a melhor opção para valorização para essa rodada, tá? O Everton tá bem desvalorizado, mas tá com uma média ruim, certo? O Júlio César vai enfrentar o Corinthians dentro de casa, tá com um bom desempenho, mas o Corinthians está bem ofensivo, né? João Paulo acredito que é uma boa para valorização também, precisa de menos 0.60, tá com uma média de 5.87, mas o que me chama a atenção de João Paulo é a média dele fora de casa. Tem uma média de 12.50 fora de casa, certo? Os números dele fora de casa são sensacionais, não tem nenhum goleiro que tem uma média tão boa fora de casa, um desempenho tão bom quanto ele. Só que eu chamo a atenção, já chamei no vídeo principal, vou chamar aqui novamente, né? Que o Goiás é um time que costuma aí, ó, negativar os goleiros adversários, tá? Quando joga dentro de casa. O único que foi bem foi o Cássio. Mas vale a pena pelo desempenho de João Paulo. Eu acredito que para valorização aí, são os 2 melhores goleiros aí da rodada realmente, tá? É o JP e o Wilson, certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que vale a pena para valorização. Os outros correm um pouquinho mais de risco, né? Porque goleiro geralmente está complicado. De 20 goleiros aí na rodada aí, né? Quando tem a rodada cheia, geralmente aí só 3, 4, 5 vão bem, né? O resto geralmente não pontua bem, chega a negativar a grande maioria. Então realmente é o Wilson para mim os melhores goleiros para valorização para a rodada e João Paulo com toda certeza. Pode errar? Pode, mas os números mostram que a tendência é que eles possam ir bem em valorizar e valorizar bem. Feito isso, dito tudo isso aí, tá escalado lá no time principal do canal, certo? E eu vou aqui com o Wilson, tá? Acredito que tem tudo para dar certo, tá muito desvalorizado, não dá para perder essa chance, tá? Ele só não vai valorizar se ele tomar de novo de 3, 4 gols, tá? Agora, se perder, mesmo que perdendo de 1 a 0 e não fazendo defesa difícil, mesmo assim ainda vai valorizar. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos zagueiros. Tentar fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, né? Que o vídeo do time principal ficou um pouco longo. Inclusive, gente, aqui, ó, aqui não dá pra gente explorar muitas estatísticas, né? Principalmente pontuação cedida, conquistada, né? Desarme, saldo de gols. Quem quiser saber mais sobre estatísticas, é só ir clicar no cardzinho, vai ter aqui em cima, né? Ou na descrição do vídeo aqui embaixo. E dar uma olhadinha lá no time principal, lá a gente consegue explorar com mais tranquilidade lá, né? Com mais tempo, as melhores opções. Vamos lá, zagueiros mínimo para valorização. Vamos lá para baixo. Os zagueiros que menos precisam de pontos para começar a valorizar, que eu acredito que pode valer a pena. Thiago é um deles. Vai ter um confronto complicado contra o Palmeiras. O confronto lá entre Palmeiras e Ceará nos últimos anos, o Palmeiras leva grande vantagem, tá? O Ceará não conseguiu ganhar do Palmeiras lá nos últimos anos. A média dele é melhor fora de casa do Thiago do que dentro, isso é bom, certo? Só tem 2 pontuações, certo? Mas aqui, ó, perdeu de 2 a 0 para o Internacional e mesmo assim não negativou. E precisando fazer menos 1.50, acredito que é uma baita de uma pedida, ainda mais se levar em consideração que o Thiago é um zagueiro que faz gol de vez em quando, certo? E o Palmeiras dentro de casa anda sofrendo alguns gols, tá? Anda sofrendo gols a todos os jogos. O Palmeiras aqui, ó, tem uma média de 1 gol sofrido como mandante. E se a gente perceber aqui, ó, o Palmeiras foi vazado todos os jogos dentro de casa até agora, certo? É uma boa defesa? É, mas se porta melhor fora de casa. Dentro de casa anda sofrendo muitos gols. E acredito que o Thiago é uma boa, não só pelo fato do gol, mas porque está bem desvalorizado, tem um precinho bem acessível, 5.42. Então se for bem aí, tem tudo para valorizar e valorizar bastante. Outro zagueiro aí que eu acredito que é bom para valorização, inclusive está no time principal do canal, é o Canu, tá? O Canu tá com uma média de 3.12, está custando 4.76 e precisa fazer menos 0.10 para começar a valorizar. É um clássico, mas ele não é um jogador muito faltoso, tem médias melhores em casa do que fora, 4.30, certo? Percebam aqui as médias do Canu aqui, ó. Inclusive no 3 a 2 no clássico, tá? Fez 6 desarmes e fez 6.3, né? Então, repito, falei lá no time do canal, inclusive até parece que é um jogador que gosta de jogar clássico, porque no clássico ele foi bem, né? Tomara que ele repita a atuação. Então, acredito que para valorização aí, o Canu realmente pode ser uma boa. Deixa eu ver outro zagueiro aqui para valorização, de repente pode dar certo aí. Canu, Jackson. Jackson tá com uma média ruim, mas quem quiser dar uma apostada aí no Jackson, ó, o Jackson tá com uma média de 4 pontos jogando em casa, certo? Percebam aqui as pontuações. Por quê? Muito porque o Fortaleza não sofre gols dentro de casa. E para quem não viu o vídeo do time principal, vou mostrar aqui novamente, tá? Dos times que estão jogando em casa, tá? Juntamente com o Internacional, é o time que menos sofre gol dentro de casa. Média de gols como mandante é de 0. Sofridos como mandante é de 0.40.
sofre pouco gol dentro de casa, tá? Nos últimos 4 jogos aqui, ó, não sofreu gols do Fortaleza. Dentro de casa, o Fortaleza tá com a defesa ajeitadinha, né? De repente, pode dar certo aí pra uma valorização. De repente, pode dar certo, tá? Jackson não é um grande pontuador, muito dependente de SG, mas pra valorização tá valendo. Tá, linha aqui mais algum outro zagueiro aí pra valorização, de repente pode valer a pena. O próprio Paulão, né? Parceiro de defesa do Jackson, né? Devido ao SG, né? Inclusive o Paulão tem mais recurso do que o Jackson, percebam, o Paulão tem 17 desarmes em 12 jogos, mais de 1 por partida, certo? O Jackson não, o Jackson tem 8 desarmes em 7 jogos, né? Então um pouquinho só, 1 por partida menos que o Paulão, né? O Paulão tem uma média melhor em desarmes, então se der alguma coisa de errado, né? De repente o Paulão pode até ir melhor, tá? E de repente aí correndo bastante por fora, mas tá custando 10 cartoletas, o Vitor Cuesta não vem bem, mas o histórico aqui de Grêmio Internacional, geralmente o placar que mais acontece em Grenal é 0 a 0, tá? São jogos de poucos gols, de repente pode dar certo. Mas eu acredito que vou ficar com jogadores com preço mais acessível, que com isso, né, eles tendem a valorizar mais. Eu vou ficar com o Thiago, tá? Tá bem desvalorizado, certo? Jackson Paulo, como eu falei, é uma boa para valorização, mas eu vou escalar o Canu, tá? Porque o Canu tá com uma regularidade melhor do que esses jogadores, certo? E o Paulão e o Jackson são um pouco mais dependentes de SG, então não gostaria de apostar tanto no SG assim do Fortaleza, apesar que nos últimos 4 jogos não sofreu gols dentro de casa. Vamos lá para os nossos laterais aqui. Boa, pessoal. Vamos lá para os nossos laterais. Mínimo para valorização. Laterais. Vamos lá. Laterais mais desvalorizados aí, que eu acredito que podem ser uma boa para a valorização, tá? Um deles aqui é o Dudu. O Dudu vem falando há tempo dele no canal. Jogando em casa não vem bem, mas fora de casa tem uma boa média, tá? 3.98. O Atlético Goianiense, que não é um dos times que está lá na ponta da tabela, é uma boa pontuação sim. Percebam aqui as pontuações do Dudu fora de casa. Mesmo perdendo o SG quase todo jogo aí, o Dudu entrega alguns pontinhos. E precisando fazer menos 0.80, que é menor do que a média dele jogando fora de casa, eu acredito que ele está bem aí com uma valorização. Arana tá bem desvalorizado, mas tá com preço muito alto, mas quem quiser dar uma apostada aí no Arana vale a pena pela regularidade dele dentro de casa, caiu nos últimos 2 jogos, né, mas ainda é um cara que dá para apostar. O Heitor também, quem sabe, tá? Tem uma média de 0.80, mas só tem um jogo, né? Precisa de um ponto para começar a valorizar e como eu falei, Grêmio Internacional, a tendência é grande aí, de repente um empate em 0 a 0. Aqui tá outro jogador, eu acredito que vale a pena, tá? Apesar de estar custando 11.30, tá? Mas tá precisando de menos 1.20 para começar a valorizar, é o Felipe Jonathan. Por quê? Porque o Felipe Jonathan tem médias melhores fora de casa, né, do que dentro. Tem uma média fora de casa de 7.20. Percebam as pontuações aqui dele fora de casa. Ele só fez aqui contra o Internacional um 0.5. As demais pontuações ele fez muito acima do que ele precisa para começar a valorizar, né? Então acredito que pode dar certo sim. Ainda mais se a gente levar aqui em consideração aqui, ó. Pontuação média nos últimos 5 jogos. O time que mais vem pontuando com seus laterais jogando fora de casa é o Santos, tá? E apesar do Goiás não ceder muito, eu acredito que pode ser uma boa sim, certo? E dos times que vão jogar aqui fora, quem é que cede muito? O Atlético Paranaense. Fiquem de olho aqui, tá? Se pintar algum lateral aqui do Flamengo, pode ser apesar de não estar pontuando bem com os laterais, pode ser uma boa pela grande quantidade de pontos aí cedidas pelo Atlético Paranaense, tá? Jogando fora de casa. Mas eu acredito aí que o Vitor Luiz realmente está entre as melhores aí. O Felipe Jonathan realmente está entre as melhores pelo desempenho dele, tá? Felipe Jonathan, vamos ver. Danilo Barcelo tá muito mal, muito faltoso. Jefferson pode dar certo, tem uma regularidade boa, tá precisando de 1.40. Os laterais do Bahia também me agradam, tá? Tanto o Juninho Capixada, principalmente pelo preço, tá? Ele tá precisando de um pouquinho mais do que o Felipe Jonathan para valorizar, mas tem uma média de 3.92 jogando em casa. Negativo aqui contra o Flamengo, naquela partida maluca, mas no fundo aqui, ó, levar em consideração, mesmo o Bahia sofrendo gols, ele consegue te entregar alguns bons pontos. Por quê? Porque ele é um jogador que faz bastante desarme, chega à frente, já tem assistência, né? Então o Juninho Capixaba e o Nino Paraíba vejo como boas opções também, tá? Para as laterais aí, primo de valorização. Tava muito disposto aí com o Felipe Jonathan, porque realmente ele não negativa, né? A regularidade é tremenda, mas tá custando 11.30. Mas é um dos melhores jogadores aí, eu acredito que não dá para deixar de fora, né? Porque eu vou explicar aqui, ó. Eu faço as coisas e tento explicar, tá? Por que eu vou fazer isso, gente? Porque se a gente vier aqui, ó, em ranking dos clubes, a gente vai perceber aqui, ó, e dos times que vão jogar fora de casa, pode ver, Palmeiras vai jogar em casa, Grêmio vai jogar em casa, o Santos é o melhor, o disponível que vai jogar fora de casa, que tem a melhor média, o melhor desempenho fora de casa, tá? E como mandante, quem vai jogar em casa que tem o melhor desempenho para essa rodada é o Atlético Mineiro, tá? Isso aí eu já mostrei no time principal, mas tô mostrando aqui de novo porque eu acho importante. Por isso que eu tô escalando o Felipe Jonathan, tá? Eu acredito realmente que vale a pena.
O Santos tem tudo para ir bem lá contra o Goiás. Vamos ver aqui o outro lateral que eu ia escalar. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá, meu Deus? É o Dudu? Dudu, meu querido. Ah, tá aqui o Dudu, tá? Dudu, como eu mostrei, tem um bom desempenho fora de casa, né? Eu acredito que ficou bom porque a gente tá escalando aí jogadores que tem boas médias básicas boas, tá? Ou seja, não precisam de SG para pontuar bem, tá? Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, rapidamente para não ficar muito longo, né? Média básica, onde é que tá? Média básica. A gente botar aqui, ó, laterais, né? Ou seja, não precisa de SG, gol e assistência para pontuar bem. Esses daqui são os laterais com melhor média básica na competição. Pode ver, ó, o Nino e o Capixaba, tá? Estão entre os laterais. Felipe Jonada também. Então é uma boa pedida. Aqui para baixo aqui, ó, já começa a aparecer outros aqui, ó. E mesmo o Dudu não tendo bom desempenho dentro de casa, ele ainda tem uma média básica boa. Por quê? Porque o desempenho dele fora de casa é muito bom, tá? Então acredito que vale a pena. Assim como os zagueiros também. Por quê? Porque SG tá complicado, né, gente? SG de 10 jogos na rodada aí, 2 ou 3 jogos conseguem, 2 ou 3 times conseguem manter o SG. O resto perde o SG, né? Então é complicado. Ó, o Canu tem uma média básica, tá entre os zagueiros com melhor média básica, também realmente é boa. O Sabino é bom, mas é mais para bons baratos, tá um pouco valorizado, né? Ó, o Thiago ainda tem uma média básica razoável, né? Então eu tô tentando apostar em zagueiros com média básica, né? Por exemplo, os zagueiros de Fortaleza já não tem média básica boa, né? Mas não estão sofrendo gols dentro de casa. Mas eu acredito que para valorização essa rodada tá boa, tá? Teve rodadas já piores. Vamos para os nossos meio de campos aqui. Vamos lá, meio campos. Meias, mínimo para valorização. Vamos lá. Lucas Evangelista aqui, ó, tá muito bem numa fase sensacional, mas tá precisando de 11.20, é muita coisa. Mas quem acredita aí, né? Não para valorização, mas para pontuação, quem sabe dá certo. Vamos lá para nossa segunda página aqui para ver se tem alguma coisa interessante pro lado de cá. Esses aqui são os meio campos que precisam de menos pontos para começar a valorizar. Desses daqui, o que me chama mais atenção aqui, que tem uma média razoável, tá? É o Daniel Bessa. Tá precisando de menos 0.70 para começar a valorizar. Tem uma média de 3.37 jogando em casa. E apesar de enfrentar o Santos, né, o time que tem a melhor campanha fora de casa, que vai jogar fora de casa essa rodada, né? O Daniel Bessa tem uma certa regularidade dentro de casa, tá? E vira e volta dá uma mitadinha. É um cara que às vezes bate falta, bate pênalti, só negativou aqui no 3x3 aqui contra o Curitiba. Acredito que de repente ele tem tudo para dar certo, né? Porque a média dele jogando em casa é bem superior ao que ele precisa para começar a valorizar, tá? Então acredito que é uma boa sim. Certo? Vamos lá voltar para a segunda página, ver se tem algum outro jogador interessante aqui, bem desvalorizado. Diego Pituca tem médias melhores em casa do que fora, por incrível que pareça. Já dei uma olhada, tá? Nem vou abrir. Ramires aqui era uma grande promessa do Bahia, mas não sei o que aconteceu com o rapaz. Gustavo Ferraris aqui tem médias melhores em casa do que fora, né? Do lado de cá eu acho que só o Daniel Bessa mesmo, né? É mais atrativo pela média dele, pelo desempenho. E aqui na primeira página, ó, vejo o Jair como uma boa para valorização, tá? Vejo o Jair como uma boa. Tem média de 6.72 jogando em casa, precisa de 1.20. Vai enfrentar o Vasco da Gama, que é um time que não só se defende, mas propõe o jogo. O Jair é um jogador que rouba bastante bola, tá? Rouba bastante bola e vira e volta aparece lá na frente. Pode ver aqui, ó, 5 desarmes contra o Corinthians, 2 desarmes aqui contra o Ceará, 7 desarmes contra o São Paulo, 4 desarmes contra o Grêmio. Então acredito que tem tudo pro Jair bem. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. Já mostrei lá no vídeo principal, mas vou mostrar aqui, né? Vamos ver se anda cedendo muito desarme aqui o time do Vasco da Gama. É, realmente, ó, o Vasco é o time que mais cede desarmes jogando fora de casa, tá? Nessa rodada. Então acredito que o Jair tem tudo para ir bem na valorização também, tá? Então vamos voltar lá pro nosso time de valorização. Então Besso e Jair são as melhores opções ao meu ver para valorização. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Benítez. Vejo como uma boa, mesmo ele tendo médias melhores em casa do que fora, tá? O Benítez tem uma certa regularidade, negativou apenas aqui no Clássico, mas isso pra mim é campo neutro. Se você vê as outras pontuações do Benítez, ele é um jogador muito completo, que sofre falta, desarma, finaliza, dá assistência, né? Então ele pode te entregar aí facilmente 2, 3, 4 pontos, tá? E ele precisando de 1.50 para começar a valorizar, de repente não é uma ruim, não. Não só o Benítez, tá? O companheiro dele aqui, onde é que tá? Passei batido agora. Deixa eu ver. Passei batido mesmo. Aí, o Alan não. O Alan não é jogador pra cartola. Tadinho. Tá, o Andrei não tá aqui. Tô querendo achar o Andrei. Não, o Andrei tá precisando de 4.60. Pra bons baratos tá bom, pra valorização não. É, realmente pra valorização tá meio complicado pra meio de campo, tá? Se desse pra jogar com 4 atacantes essa rodada, porque tá bom pra atacante pra valorização. Já dei uma olhadinha antes. Eu faria isso. Matheus Henrique. Ramires, ele já precisa de 2 pontos.
Olha, não me sobrou muita opção, vou botar um contra o outro, tá? Pela regularidade dele, vou botar o Benítez. Então assim, ó, pra meio de campo, pra valorização aí, tá? Eu vou indicar e vou escalar o Bessa, o Benítez. Onde é que tá o Jair? Jair deve estar por aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, é. Vou botar o Jair, tá? Vou botar o Jair. Nosso time de valorização. Tá ficando um bom time até, hein? Tem até uma perspectiva boa aí de pontuação desse time aí. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora em atacantes. Atacantes. Mínimo para valorização. Vamos lá. Ele não tá valorizado, hein? 22.40. Não acredito que ele vai fazer outro hat-trick, né? 3 vezes seguida. Seria uma coisa inédita, acho que no futebol mundial. Vamos lá. O Marinho tá bem desvalorizado, tá? De repente vale a pena. O Marinho é um jogador aqui, ó, que tem boas médias dentro de casa, 3.92, né? Não é aquele cara que dá aquelas mitadas, mas sempre te entrega, ó, 2, 3, 4 pontinhos, né? E precisando em menos 0.40 para começar a valorizar, de repente pode dar certo para valorização, pode ser uma boa sim, certo? Vamos voltar aqui para baixo. O Chico também é um cara de bastante regularidade, né? Tem média baixa, mas precisando de 0.10 pode dar certo também. Mas aqui tá uma boa, tá? Assim como o Wellington Paulista, assim como o Romarinho do Fortaleza, o Wellington Paulista acredita ser uma boa. O Wellington tá precisando de um pouquinho mais, tá? Mas tem médias melhores. Sem contar que o Wellington é matador, né? Ele pontua menos que o Romarinho de maneira geral, mas quando ele faz gol, ele consegue dar uma desencantada. Bate pênalti, enfim, pode dar certo. O Wellington Paulista pode ser uma boa sim, tá? Do Fortaleza ali, tá bem para valorização, tanto o Romarinho quanto o Wellington Paulista. Dá uma olhadinha aqui. Perde complicado. Vinícius aqui é outro jogador que vale a pena, tá? Mesmo enfrentando o Santos, tem uma média de 7.42 dentro de casa, tá precisando fazer 0.70 e o desempenho dentro de casa desse rapaz é muito bom, tá? Percebam as últimas pontuações aqui, ó. Ele é um cara que pontua em todos os scouts, faz desarme, finaliza, sofre falta, tem alguns gols, certo? E mesmo não fazendo gols, te entrega bons pontos aqui, ó. Fez 8 pontos aqui, ó, no 3-3 contra o Curitiba. Aquele jogo bem movimentado. Vinícius pode ser uma boa para valorização, sim. Inclusive pode até te entregar alguns bons pontos. Dá uma olhadinha aqui. Estava no Vinícius. O Pedro é uma boa para valorização. Tá com uma média de 2.45, mas precisando de 0.80 aí, ó. E enfrentando o Atlético Paranaense, certo? Vamos botar aqui, ó. Que é o time que mais cede pontos para atacantes adversários nas últimas rodadas, jogando fora de casa aqui, ó. É um dos times que mais cede pontos aqui, ó. Para atacantes aqui, ó. O Atlético Paranaense, certo? O Fluminense cede bastante, tá? É é o segundo time que mais cede pontos aí, ó. Ah, o Atlético Paranaense. Deixa eu dar uma olhadinha em gols aqui. Sofreu um gol, o Flamengo faz alguns. O Fluminense toma bastante gols aqui, ó. O Babi realmente é uma boa, tá? O Babi realmente é uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Pedro. Realmente o Pedro é mais uma questão de intuição, né? Não tá com um desempenho tão bom assim, mas eu sempre falo que o Pedro é um cara matador, tem um poder de síntese, de finalização muito bom. Acredito que pra rodada é uma boa sim, tá? O Pedro é uma boa pra valorização sim, tá com precinho. O Pedro custando, onde é que tá o Pedro aqui? Custando 3.25, se ele faz gol, a valorização certa aí, duas, 3 cartoletas, entendeu? Porque o preço dele tá muito baixo, tá? Aí vai levar bastante a média dele. Luiz Adriano acredito que é uma boa também para valorização, viu? Como eu falei, para valorização para atacante tá bom. Tá com uma média de 6.50 jogando em casa. Tem um confronto favorável contra o Ceará, que toma muito gol fora de casa, tá? O confronto é favorável. O Palmeiras, nos últimos jogos lá em São Paulo, ganhou todos os jogos praticamente do Ceará, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha aqui. Eu sempre faço uma colinha aqui e deixo aqui por perto. É que tá aqui. Ó, nos últimos 5 jogos de São Paulo foram 4 vitórias do Palmeiras e um empate apenas, tá? Então realmente vale a pena, tá? O Luiz Adriano, ainda mais se levar em consideração que ele é o cobrador de pênalti. Claro, tem as questões aí de jogos da Libertadores, ver quem vai jogar, mas isso a gente vai ver final de semana na live meio-dia, tá? Mas aqui a gente tá fazendo um esboço e dando opções pra vocês, tanto é que eu tô dando mais de uma por posição. Vamos ver aqui, Luiz Adriano é uma boa. Matheus Babi também vejo como boa, tá? Tem uma média de 5.94 jogando em casa, precisa de 1.50 para começar a valorizar. Só negativo aqui contra o Curitiba, né? Que entrega alguns pontinhos, mesmo não fazendo gol. E é um bom centroavante, tá? É um bom centroavante. É alto, mas é ágil, é rápido, tá? Não parece, mas ele é um cara rápido. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em gols. Ó, e o Fluminense, como eu mostrei anteriormente, tá sofrendo bastante gol de atacante adversário aí, ó. Realmente o Matheus Babi aí, ó. Vasco e Fluminense são os times que mais sofrem gols de atacantes adversários aí, ó, jogando fora de casa nessa rodada. Realmente o Babi é uma boa aí pra valorização sim, tá? Tá precisando de um pouquinho mais que o Luiz Adriano, por exemplo, mas é uma boa sim.
Realmente para valorização tá bom. Então, ó, para valorização é Matheus Babi é uma boa, Luiz Adriano é uma boa, Pedro é uma boa, Vinícius é uma boa, Wellington Paulista é uma boa, Romarinho é uma boa. Realmente para valorização tá bom. Agora deu até um nó na minha cabeça. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Vou ficar em dúvida num só, mas vamos lá. Vinícius é uma boa, tá? Mas acho que vai ter um confronto complicado, mas é um cara que tá com uma regularidade tremenda, tá desvalorizado, é muito participativo, vale a pena. Tô em dúvida entre Romarinho e Wellington Paulista, tá? Tô em dúvida entre os dois. O Wellington Paulista é o Romarinho mais participativo, mas se o Wellington Paulista fizer gol, dá aquela valorizada legal, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Acho que quando dá muita opção assim é complicado. O Babi também é uma boa. A gente viu ali que o Fluminense anda sofrendo muito gol de atacante. Vou com o Babi, tá? Pra valorização. Vou com o Pedro também. São atacantes de área, né? Bem próximo ao gol, com chance de gol. Queria ir muito com o Vinícius, tá? Queria ir muito com o Vinícius. Rapaz aqui joga muito bem dentro de casa. Mas eu também vou aqui, ó, buscar o gol. E com isso, buscar uma grande valorização nessa rodada, tá? E esse ataque até que ficou bom, tá? São 3 caras que fazem gols. Vira e volta e fazem gols. São matadores aqui, são centroavantes natos, de repente pode dar certo, tá? E para valorização aí, para valorização pro nosso treinador, vamos dar uma olhadinha aqui. Técnico não faz gol, pontuação média. Quem mais conquista pontos aí dentro de casa é o São Paulo, mas está muito valorizado devido ao último jogo aí. O atleta tá com uma média de gols muito grande dentro de casa, sempre pontua muito bem, né? Vamos olhar aqui que eu acho que fica mais fácil, né? Vamos vir aqui nosso querido Catimba States, vamos botar treinadores. Quem tá precisando de menos aí para começar a valorizar, vamos lá para baixo. Realmente depois da goleada aí pro Fluminense, o melhor para valorização é o Jorginho, tá? O Jorginho tá precisando de 1.40 para começar a valorizar, tem uma média de 4.54 dentro de casa, o desempenho dele dentro de casa não é tão ruim assim. Mesmo que perca o jogo, por exemplo, de 1 a 0, ele fez 1.39 contra o Atlético Mineiro, né? Ainda mesmo assim, né, não vai perder cartoletas e quem sabe com sorte valorize um pouquinho. Talvez o Coritiba esteja psicologicamente abalado, talvez sim, mas se a gente vier aqui, ó, o que eu tô apostando é nisso aqui, ó. O desempenho de São Paulo dentro de casa não é dos melhores, tá? A média de gols como visitante 0.83, ó. E se a gente perceber aqui, ó, São Paulo perdeu pro Atlético, né? Perdeu pro Vasco, ganhou do Sport na quinta rodada e empatou contra Santos e contra o Internacional. Então é isso que eu tô contando, tá? É isso que eu tô contando, é que o São Paulo ainda não engrenou de vez, tá na parte de cima da tabela, tá na parte de cima da tabela. O Curitiba tá mal, mas eu acho que pra valorização aí, né? Eu acredito que melhor que o Jorginho aí tá complicado, tá? Pra valorização. Tem alguns aqui, ó. Mano Menezes, Bahia não tá bem, tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar. Paulo Autuori é um clássico, mas de repente pode dar certo. De repente tem até maior chance de valorização do que o Jorginho, tá? O Barbieri vejo como boa, tá? Vejo como boa, porque o Bragantino vem numa crescente. A questão é que o Bragantino tem que ajeitar a casinha ali atrás, a defesa. A hora que o Bragantino ajeitar a defesa, do meio pra frente é um bom time, né? Se ajeitar ali atrás a defesa, o Bragantino vai incomodar nessa competição, né? O Anderson Moreira aqui estreando, complicado dizer contra o Santos, né? Que é o melhor visitante para essa rodada, né? Meio complicado. Então realmente é o Jorginho, tá? Vou apostar no Jorginho. Mesmo que eu tô aqui com isso no gol aqui, ó. Né? E como esse time aqui é um time de valorização, não nos interessa muito a pontuação, nos interessa ganhar cartoletas, vou fazer uma pequena brincadeira. Já que eu tô com o Jorginho aqui, para ver se dá uma alavancada na pontuação desse time, vou botar o Wilson de capitão. E mesmo que ele vá mal, ele ainda, como a gente viu ali, ele mesmo negativando, ele precisa de menos 5.20, se eu não me engano, para começar a valorizar, ainda vai ser uma boa, né? Para valorização. Então vamos botar ele de capitão, vai que ele fecha o gol, mantém o SG, por exemplo, e faça 2 defesas difíceis. Vai dar uma mitada, né? Ele de capitão vai alavancar a pontuação desse time, que não nos interessa, e o Jorginho como capitão vai ficar bem na foto, tá? Mas de maneira geral, eu gostei do time, tá? Um time bem acessível, custando 80.37 cartoletas, tá? Todos os jogadores aí estão bem desvalorizados, né? Ou um outro aí precisando de pouco para valorizar. Acredito que o jogador que mais precisa de pontos aí para valorizar aí, os dois que mais precisam aí, os 3, é o Benítez, o Felipe Jonathan e o Matheus Babi, que precisam ali algo em torno de 1 ponto e um pouquinho. Tá? Os demais precisam de menos de 0 pontos para começar a valorizar. Então acredito que ficou um bom time de valorização. Aí tem tudo para a gente alcançar aí o objetivo do canal, que é sempre valorizar mais de 10 cartoletas por rodada. Tá certo, pessoal? Então, custando 80.37 cartoletas, esse aí é o nosso time de valorização para a 13ª rodada. E o nosso time de bons e baratos do canal, se tu diz Mané BB, né? Fez 53.35, até acho que foi uma pontuação razoável para a rodada que foi. A média dos cartoletas aí ficou em 40 pontos, né? Mas como eu sempre falo, né? Time de valorização aqui no canal é para ganhar cartoleta e time de bons e baratos não é para pontuar, né? Bem, se vier, vai ser bem-vindo.
mas é um time que serve de suporte para você na falta de cartoletas vir aqui buscar um outro jogador para sua escalação. E vira e volta aqui, ó, tem 3, 4, 5, até meia dúzia de jogadores nesse time que sempre vão bem toda a rodada, né? E caberia bem no seu time, né? Por exemplo aqui, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, Vitor Luiz arrebentou a boca do balão, certo? Fez 13.50 na última. Bruno Pacheco foi muito bem, fez 7.60. Raul, regularidade tremenda, 5.80, tá? O Eric, chamei atenção para esse menino, né? Tá sempre pontuando alguma coisa, 3, 4, 5 pontos, tá? Mas tá pontuando bem. Vinícius arrebentou, 7.90. Bosquilha foi muito bem, 4.90. Robson, 5.10 com 2 bolas na trave, tá? Então assim, ó, esse time de bons baratos do canal surpreende. Sempre tem peças boas aqui para você buscar na falta de cartoleta, porque o time para pontuar a gente sabe que é o time principal, tá? Vamos lá, tô falando demais, vamos vender esse time aqui, né, que teve um desempenho razoável, bom para essa última rodada. Vamos mudar já para o nosso 4-3-3, certo? Vamos escalar o nosso time. Feito, nossa pequena mágica aí. Esse é o nosso time de bônus baratos do canal, custando 96.65 cartoletas, um time bem acessível. Qual é o objetivo nosso? Montar um time abaixo de 100 cartoletas, né, e que os jogadores não ultrapassem o teto de 10 cartoletas, porque senão, do contrário, não seria bônus baratos, né? Não adianta você economizar lá atrás e enxergar lá na frente, né, um Gabigol, um Marinho, daí não é bônus barato só para alavancar a pontuação do time, não tem graça. Por isso que eu falo, esse time de bônus baratos do canal não é para pontuar bem. Se pontuar bem, vai ser muito bem-vindo. Ele é para dar suporte para você vir aqui buscar um outro jogador na falta de cartoletas para o seu time, tá? Mas vamos lá, tá? Como a gente já viu, já o João Paulo é o goleiro que tem o melhor desempenho jogando fora de casa, certo? Então é nisso que eu tô apostando e custando apenas 7.82 cartoletas. Cabe muito bem aí nosso time de bons baratos. Gabriel Dias, como a gente viu, o Gabriel Dias está com um desempenho muito bom dentro de casa. Fortaleza 4 jogos, não sofre gols, custando 8.53. Também está no nosso time de bons baratos. Dudu, já mostrei já, tem um desempenho melhor fora de casa, uma regularidade tremenda, né? E custando 3.32, bem acessível. De repente é um lateral aí que pode surpreender pelo desempenho dele fora de casa e ele trazer alguns bons pontos, tá? Sabino estou colocando, né, pela regularidade dele e também porque... para que ele bate pênalti, vira e volta e pode sobrar um pênalti para ele e ele surpreender, tá? David Braz pelo confronto Grêmio Internacional, que geralmente é um confronto de poucos gols, tá? E o David Braz está com uma regularidade tremenda, né? Raul é outro jogador que está com muita regularidade. O Raul está com 22 desarmes em 4 jogos. Isso é muita coisa, gente. É mais que 5 desarmes por partida. Ele tá desarmando muito o Raul, né? Vou manter ele. Rafael Veiga aqui, ó. Apesar que às vezes ele dá uma oscilada e tem pontuações melhores fora do que dentro, porque dentro de casa ainda não jogou ainda de titular, se eu não me engano, tá? Vou apostar nele aqui, porque eu acredito que o Palmeiras aqui leva uma certa vantagem aqui nesse confronto aqui, dentro do Aliança Parques aí, lá em, né, antigamente lá, quando era o Palestra, enfim, o Ceará, nos últimos anos não consegue jogar bem aí contra o Palmeiras, tá? E o Palmeiras está devendo aí uma vitória convincente, né? O Ceará é um bom time, mas vem sofrendo bastante gols, né? E eu queria realmente jogadores ofensivos aqui no meio para frente do Palmeiras, acho que vale a pena para essa rodada também. O Andrei pela regularidade, né? Pelos desarmes, já tá com 24 desarmes aí em 7 jogos, se eu não me engano, tá? Vem desarmando muito bem. O Vasco sem o Benítez e sem o Andrei é um, e com o Benítez e o Andrei é outro totalmente diferente, tá? Vai ser um jogo difícil? Vai. O Galo é o time mais ofensivo da competição, tem média superior a 2 gols jogando em casa, sim. Inclusive acredito até que mesmo tendo um bom sistema defensivo o Vasco aí, tá? Acredito que esse jogo aí vai ser um jogo de bastante gols, certo? O Andrei eu tô colocando ele mais para roubada de bola e desarme, né? E pela regularidade dele. O Sacha não, o Sacha eu tô colocando ele realmente porque eu queria alguém do Galo na frente nesse time de bons baratos, porque eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. E eu tive dando uma olhadinha aí, tá? E o Sacha realmente às vezes dá uma decepcionada, né? Não é um cara que te entrega muitos pontos. Mas eu tive dando uma olhadinha aí. Por onde que sai maior parte dos gols, né? Sofridos pelo Vasco da Gama como visitante. Pelo que pareça, 70% deles saem por dentro. 70% não, 80% deles saem por dentro, tá? O Vasco como visitante já tomou 5 gols por dentro, ou seja, gol de atacante, centroavante. E o Sacha é o cara mais enfiado dentro da área, certo? Tomou um gol pela direita, no caso Savarino, e tomou 2 assistências pela esquerda, no caso Kenny. Então, pelos números aí, tá? Quem sabe o Sacha aí pode surpreender nessa rodada e pode deixar o golzinho dele, tá? O Vasco tem um sistema defensivo bom? Tem, mas o Galo é muito ofensivo dentro de casa, certo? Luiz Adriano é aquela questão do pênalti, né? Por todas as questões que eu falei do Palmeiras dentro de casa contra o Ceará, né? Tô apostando nisso. E o Thales Magno é pela regularidade, né? Tem uma regularidade tremenda e esse menino aqui, por questões táticas, tem um desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa, tá? Inclusive até ficou até legalzinho, porque eu botei o Sacha, né? Ficou legalzinho, ficou engraçado, né? Botei o Sacha, né?
como capitão, inclusive, porque o Galo faz muito gol dentro de casa, mas eu não esqueci de colocar aqui um meia e um atacante do Vasco, né? Porque queira ou não queira também, vira e volta o Atlético tomar gols. Eu acredito que esse jogo vai ser um jogo de bastante gols, né? E tô apostando aí no Palmeiras contra o Ceará, que realmente o Palmeiras de repente possa sofrer um gol do Ceará, pode, o Ceará é um time bem ofensivo, mas o Ceará é um dos times que mais sofre gols aí jogando fora de casa, né? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, rapidamente, né? Pra gente não fugir muito aí do script aí dos nossos vídeos. Ó, o Ceará, média de gols sofridos como visitante, 2.20. É muita coisa, gente. Ó, o Ceará tomou 4 do Braga, tomou 2 do Massa Bruta, né? Tomou 2 do Colorado, do Inter, né? Só não sofreu gols aqui, ó, do Atlético Goianiense. Tomou 2 do Atlético Mineiro, 3 na primeira rodada do Sport. O Ceará toma muito gol fora de casa, né? Então, quem sabe aí um atacante do Palmeiras, um meio ofensivo, pode dar certo nessa rodada, tá? Eu até me surpreendi, gostei do time, tá? Acho que é um time de bons baratos que de repente pode surpreender nessa rodada e pontuar muito bem, certo? Então aí, ó, custando 96,65 cartoletas, certo? Um time muito, mas muito acessivelmente, com jogadores de boas médias, tá? Como o Raul ali, o André, são jogadores de Thales Magno, são jogadores de regularidade com boa média, o próprio David Braz tem boa média em casa, enfim. JB tem uma média sensacional fora, eu acho que ficou um time bom, tá? Tô indo com o Domenech para quê? Para não sair desse patamar de 100 cartoletas. Podia ter pego um treinador aí um pouquinho mais caro. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Ah, mas o Vanderlei tá mais caro, né? O Vanderlei tá custando 10,58. Mas vamos ver se vai caber, porque eu tô ali com... vamos ver se vai caber. 98,44. Coube. Então é isso aí. É isso aí mesmo. Já que eu tô com o Dominique lá no time de valorização, vamos mudar um pouquinho aqui. Tô indo já com 2 jogadores do Palmeiras para ver se dá uma alavancada aqui na pontuação. Certo? Eu tô indo com o Vanderlei. E deu certinho, tá? Passou um pouquinho o Vanderlei aqui 10,58, mas não tem problema. Assim como o Thales Magno aqui e o Luiz Adriano, às vezes é difícil você encaixar um time de bons baratos até sem cartoletas. Passar um pouquinho de 10 não tem problema, né? Mas esse é o patamar que eu estipulo, tá? Então aí, ó, custando 98,44 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 13ª rodada. Tá feito, pessoal? Então é isso, gente. Ontem já postamos já o time principal do canal, né? Lá a gente consegue ver várias estatísticas. Quem quiser lá dar uma olhadinha, é só ali, ó, clicar aqui na descrição abaixo aqui do vídeo. Tem o linkzinho ali do vídeo do time principal, né? Escalamos agora o nosso time de valorização, o nosso time de bons e baratos. Time de valorização sempre buscando mais que 10 cartoletas aí, né, por rodada. E o time de bons e baratos para dar um suporte para você aí, né? Pegar um outro jogador e colocar no seu time principal aí, no seu time realmente para pontuação, tá certo? Pessoal, live sábado ao meio-dia, já que o mercado vai fechar um pouco mais cedo às 4 da tarde, tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer a vocês, certo? Quem puder deixar um like antes que eu me esqueça, por gentileza, vai ser muito bem-vindo, sempre é muito bem-vindo. Quem não for inscrito no canal, convida a se inscrever, porque o intuito aí do canal é esse, é dar você dados, estatísticas, acesso a números para você ir bem no seu cartola. A gente quer ajudar você a ir bem na sua cartola, nas suas ligas, enfim, né, para você conseguir mitar. Tá certo, pessoal? Agradeço a todo mundo aí, um grande beijo de coração. Até a live de sábado ao meio-dia. Vamos que vamos? Fui!